descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos na nossa casa de paz e amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de palestra Vibrações e Passes. Não é? Vocês que estão aqui presencialmente, sintam-se abraçados, e vocês que estão em casa também nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. E vamos aos nossos recadinhos. Em primeiro lugar, vamos desligar os celulares. O celular já foi encontrado, a dono, então tá bom, né? Mas vamos desligar os nossos, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar, tá bom? Queremos, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de quem pôde vir na nossa feira da Solidariedade, domingo passado, apesar do calor escaldante, mas muitos vieram, colaboraram, participaram, foi muito gostoso. Então, muito, muito, muito obrigado em nome da nossa equipe e de toda a nossa casa de paz e amor. E continuamos com as nossas campanhas, né? Porque a vida continua. E a nossa casa de paz e amor continua a distribuir as cestas básicas. Então, precisamos da ajuda de todos. Quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a livraria, que eles orientam a fazer a doação, colocam o código da assistência social e eles direcionam para que a assistência social compre aquilo que estiver precisando. Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso. Não tem problema. Faça uma prece para a gente poder conseguir mais um mês e entregar todas as cestas. Nós entregamos, em média, 430 cestas básicas todos os meses entre as nossas 3 casas. Tá bom? Nós continuamos também uma campanha de produtos, itens de higiene para a nossa assistência social do sábado, para as crianças e jovens. Então, passa de
É pasta de dente, menos escova, né? Tá. Bom, mas eu sei que pasta. Na livraria tem toda a relação, pasta de dente, escova, sabonete, absorvente para as meninas, né? Na livraria tem a relação. Quem puder colaborar, por favor, porque todos os meses eles estão entregando, ajudando a nossa assistência social às crianças. A nossa Casa de Paz e Amor, todas as quartas-feiras, temos o Encontro Amigo, que é o apoio aos enlutados, para aquelas pessoas que perderam entes queridos. Então, se você tem alguém na família ou você perdeu, é só entrar em contato aqui com a nossa casa. Nós temos uma reunião presencial às quartas-feiras, das 14 às 15 horas. Se não puder vir presencial na quarta-feira, das 14 às 15, aí tem a reunião pela plataforma Zoom, às 20 horas. E aí é só entrar em contato aqui com a nossa livraria, pelo telefone 22 96 80 80, é facinho, 22 96 80 80, que aí eles dão direitinho o ID e a senha para poder entrar na reunião, tá ok? É uma reunião de apoio, porque diante da perda de um ente querido é sempre muito difícil. Então, se você estiver nessa situação, tiver um amigo, um parente que está passando por isso, é só encaminhar, que com certeza será auxiliado. E nós temos para o Dia das Crianças uma ação entre amigos, para concorrer a um lindo kit com um brinquedo educativo, perguntas e respostas e 15 livros infantis. Então é só entrar em contato com a nossa livraria, que aí eles orientam direitinho como vocês podem ajudar. E o pessoal está falando, que eu já nem sabia, mas já está para chegar. O nosso chá do Paz e Amor. Então, olha, depois entre em contato aí na nossa livraria. Em breve eles já vão colocar aqui a divulgação. É um chá anual do Paz e Amor, que sempre é muito gostoso. Depois pegue mais informações na nossa livraria. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós? Tá aqui bem atrás. Ficou bem atrás de mim a Marcinha, nossa querida amiga, trabalhadora aqui da casa. Trabalhamos juntos aqui na sexta-feira, né? Com certeza ela vai trazer um grande aprendizado para nós. Eu farei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial. E depois a Tânia fará as vibrações gerais, vibrações do passe, das águas e a prece final para nós. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Culpa e desafio. Admite a tua parcela de culpa, não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses nem alardeis as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas,
Se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos nos ligar com a espiritualidade aqui presente, nos asserenando, tranquilizando, para que possamos rogar ao Mestre que envolva a Marcinha, para que ela passe para nós tudo o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, tenhamos o entendimento de suas palavras, e o principal, ao sairmos daqui, colocarmos estes ensinamentos na prática. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Então, que a paz, que o amor de Jesus envolva todos nós nessa noite. Eu vos convido a uma breve reflexão sobre esse tema, aliás, esse pedido que Jesus nos fez, a reconciliação com os adversários. E esse tema, ele foi trazido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, como foi lido agora há pouco, em Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então Jesus, diante daquele povo, dos judeus naquele momento, aqueles que levavam as oferendas aos templos, aos altares, e Jesus ele faz uma observação, né? Assim, colocando a eles, né, que aquelas oferendas que eles levavam, inclusive, era sacrificado para eles, oferendas materiais. E Jesus diz assim: ide ao pé do altar, deixai a oferenda, mas antes disso, ide reconciliar com os seus adversários, porque isto é o mais agradável a Deus, seria o sacrifício mais agradável a Deus. Então, Jesus colocando aqui que o que importa é que eles chegassem ali naquele altar, oferecendo a Deus a pureza do seu coração, né? Não aquele coração, aquela alma que carrega ódio, ressentimentos, animosidades. Mas aí ele realmente reforça numa mensagem sobre esse reconciliar-se com os adversários. Então ele diz assim, veja que é assim uma advertência, um pedido, um conselho. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a prisão. Em verdade te digo que não saireis de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, isso foi trazido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, né? Então, aqui nós vamos dividir assim em partes, né, essa mensagem, para que a gente possa
compreender um pouquinho melhor, à luz da doutrina espírita, a gente pergunta assim, né? Como que a gente entende quando ele nos diz, Jesus nos pedindo, nos dizendo, reconciliáveis com vossos adversários, enquanto eles estiver a caminho. Então, quer dizer, assim com uma urgência, né? Um caráter de uma urgência, né? Então, nós entendemos que todos somos ainda espíritos imperfeitos, né? Essa é a nossa condição aqui na Terra. E que nessa situação, quando ele diz lado a lado, é nesse momento que estamos aqui encarnados, essa oportunidade que nos foi concedida, estamos aqui reunidos em famílias, em grupos dos nossos trabalhos, na sociedade como um todo, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Então, esse é o momento da reconciliação. É agora, é já. Então, essa condição que ele coloca aqui para nós, né? E porque também é a oportunidade de repararmos as faltas cometidas. E a gente sabe que mesmo muitas vezes entre nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, que temos alguns desafetos, que muitas vezes estiveram conosco em reencarnações passadas, né? E mais do que nunca, estamos juntos para exercer o perdão e a conciliação. Esse entendimento, essa harmonia, entrar em consonância, em acordo com todos. E é como a gente viu lá, né? Existe limite para esse perdão, e Jesus usou, né, uma simbologia de número, falando dos 70, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Dizendo com isso, ele vai nos ensinar que a misericórdia não deve ter limites, né? E lembrando também que ele fala desse juiz. Quem será esse juiz? Ainda que vai entregar para o ministro? O juiz nada mais representa do que a nossa consciência, que diante dela a gente não tem como fugir, é o que mais vai apontar para nós o que realmente a gente está ali, os nossos sentimentos, o que nós temos ali e angariamos durante a nossa vida. Mas ele fala da prisão também, né? Que prisão que é essa? Com tanta ênfase, né? Era a simbologia do momento, de que maneira que ele ia falar com aquelas pessoas, né? E até conosco, né? Precisamos de um chacoalhinho, assim, alguém que movimente, que fala, não, acorda aí, vamos ver se você consegue mudar um pouco essa sua forma de pensar. Então, assim, você vê que a prisão que ele se refere é no seguinte sentido. Quando você sabe que você sofre, você está com um grande sofrimento, uma aflição, que o espírito vai experimentar pelo seu orgulho, pela sua vaidade, porque ele não consegue perdoar e nem se reconciliar com seu adversário. Realmente não é fácil, né? A gente falar, pode ser bonito, as palavras, a maneira que mas a gente tem que ter vontade e a gente tem que querer muito e exercitar e procurar buscar e procurar ajuda para que isso aconteça. Também se fala muito do auto-perdão. É aquilo que também deixamos de fazer conosco primeiro. Porque primeiro é o auto-perdão e depois a gente consegue melhor perdoar o nosso próximo. Mas o orgulho, muitas vezes, nos impede disso. Então, aqui a gente vê essa representação, né? Que nós acabamos sendo os carcereiros dessa nossa própria prisão. Porque o perdão, com certeza, vai nos libertar. E a gente sente que Divaldo Franco, né, o espírita, escritor, médium, orador, ele nos coloca assim, duas situações, né? Ele fala do perdão numa visão mais psicológica, que seria a atitude de não devolução do mal que alguém nos fez. Não revidar. E no perdão numa visão espiritualista, ato de esquecer o mal
que nos foi feito. Esquecer, né, aquilo que verdadeiramente diluiu, passou, porque muitas vezes até passou, mas o nosso orgulho não permite que a gente admita que já passou. Então, é muito que a gente realmente tenha esse autoconhecimento, né, que a gente procure olhar para dentro de nós, para reconhecer em que momento que a gente já passou, já estamos libertos daquilo, né? Então, não vamos manter aquele sentimento em relação às outras pessoas e também não estimular esses sentimentos dos outros em relação a nós. E aí a chave, né, que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. E esse capítulo, ele tem outros temas, outros itens, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, o perdão das ofensas, ele é completo nesse sentido quando se fala de perdão. Mas como interpretar, né, essa frase? Eu digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houveres pago o último ceitil. Ceitil é uma moeda portuguesa, né? Desculpe. E é uma quantia insignificante, uma pequena quantia, né? Ele se refere aqui. Quando isso, né, vai acontecer? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que a justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. Então, quando nós houvermos reparado os males que fizemos ao trem, né, realmente é nesse momento que vamos nos libertar, que vamos perdoar, que seremos perdoados, né? Porque toda causa, tudo que causamos, tem um efeito. Esse efeito, essa consequência, né, dependendo da intensidade do que nós causamos, do dano que nós causamos, né? Então, nós vamos ter ação da lei de causa e efeito, realmente, né? E aí, né? Será que a morte nos livra dos nossos inimigos? Claro, a morte aqui apenas do nosso corpo físico, não é? Essa é uma questão, né? Que a gente sabe que nós somos o que nós somos agora, os nossos sentimentos, se sabemos amar, se sabemos perdoar, se guardamos raiva, ressentimento, ódio. Quando nós morrermos, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar com esses sentimentos, né? Essa morte do corpo físico, ela não nos transforma de imediato, né? A gente continua levando, principalmente ódio, vingança, para o plano espiritual. Então, assim, é claro, né, que ela não nos livra. E os espíritos vingativos, perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, isso é uma questão de afinidade ali, né? Se temos esse sentimento no nosso coração, nós atraímos aqueles também que têm esse sentimento. Então, isso acontece dessa situação, né? E não é essa passagem para o plano espiritual que vai mudar. Mas assim, Deus permite, por que Deus permite essas vinganças, que elas ocorram, né? Dessa forma? Porque nós sabemos, a doutrina espírita nos coloca na situação não de um Deus punitivo, né? Não um Deus que impõe, mas que nós respeitemos as leis divinas que estão na nossa consciência, né? E Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de agir, de pensar, e de fazer, de executar. Isso é da nossa autoria, da nossa responsabilidade, né? Então, ele não vai interferir mesmo. Então, na verdade, todas as atitudes que a gente vai passar, e que isso a gente tem que lembrar, que tenha faltado para nós virtudes como indulgência, como caridade, como o próprio perdão. Nós seremos, sim, julgados
segundo as nossas ações, aquilo que praticamos. Sempre as situações, vamos experimentando sempre situações boas ou situações más, que houvermos propiciado aos outros, né? Fazer o bem e sempre pensando e sentindo como queríamos que fôssemos para nós, como que aquilo chegaria em nós, né? O bem ao próximo, o próximo fazendo o bem por nós também. O que acontece a despeito da nossa boa vontade, né? O adversário não aceita a reconciliação. Então, nós, de muita boa vontade, nós pedimos perdão ou conversamos com aquela pessoa, mas a pessoa ela não aceita. Isso acontece, né, em muitas situações, né? A gente até espera e a recepção, às vezes, não é positiva, né? Então, quando a dureza do adversário torna impossível esta conciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, sempre confiar em Deus. Certos de que fizemos a nossa parte, trabalha quanto te seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. E um meio muito eficaz que a gente pode fazer, que está muito próximo de nós, é a oração. Orar por esse adversário é o que podemos fazer, muito importante, que pode sim nos ajudar. E aqui eu quis trazer essa mensagem, né, desse livro Ceifa de Luz, as mensagens do Espírito de Emmanuel, pela psicografia do querido Chico Xavier. E eu achei muito interessante essa maneira que ele fala de imunização espiritual, né? A imunização, né? Você se proteger, fortalecer o seu espírito, né? E ele sempre traz uma mensagem de Jesus. Ele sempre faz reflexões profundas, né? Mas assim, e muito atuais. É incrível como vem, você abre aquela mensagem e você fala, nossa, olha o que está acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo. Então ele traz aqui nessa mensagem, né? Uma mensagem de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Também foi trazido no Evangelho de Mateus. Então ele diz assim, né, que nós temos efetivamente duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para adiante nas trilhas da elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles, não é? Então a gente vê que durante as nossas existências, né, então isso não é uma questão que aconteceu nesse momento, pode até nessa encarnação a gente adquirir ainda outros adversários, outros desafetos, mas muitos vêm de outras existências, não é? E aqui ele diz interessante, né, principalmente quando você caminha nas trilhas de elevação, né? Porque quando a gente tenta melhorar, tenta se esforçar, a gente tem que pensar que é algo que fazemos por nós. E muitas vezes nos sentimos sozinhos, porque é difícil realmente, né? Você está se elevando e isso chama também a atenção. Né? Olha como essa pessoa está se modificando, como ela está... Nossa, o que aconteceu com ela? Né? Chama muito a atenção. E nem Jesus mesmo viveu, né? Ou vive sem eles, não? E aqui ele fala dos segundos. Né? Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Então, tem muita coisa que a gente pode evitar, né? Uma palavra, é um minuto, é um instante, e a gente pode ferir, magoar ou sermos magoados. Então, para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões no nosso caminho. Então, ele elenca aqui alguns deles, né? Focos de vibrações contundentes, né?
Às vezes, realmente, a gente pode, com certeza, pensamos de forma diferente. Mas olha o que a gente pode causar e o que é causado em ambientes por conta de focos de vibrações que simplesmente são tão opostas, que geram uma psicosfera pesada, uma psicosfera difícil, nos prejudicando e muito. Centros de oposição sistemática. Né? A gente não adianta, às vezes é um pensamento e que você não consegue mudar, e você está ali dentro daquela situação, então não adianta. O que você vai angariar ali? Né? Você sabe que existem conflitos, e aquilo vai gerando outros conflitos que só vão gerar adversários, pessoas contrárias, vibrações negativas. Ameaças silenciosas, né? Que é uma forma assim tão covarde, né? Muitas vezes do ser humano, né? Silenciosas porque acontecem ali e é tudo tão pesado, tão negativo, que vai nos atingindo, inclusive na nossa saúde física, não é? Nos prejudicando. Portas fechadas ao concurso espontâneo, né? A gente vê que tudo vai caminhando para um lado ruim, né? Quando aquele ambiente que nós estamos envolvidos é ruim, né? Parece que todas as portas se fecham, nada acontece, nada flui. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. É claro, a gente dá margem para isso, né? Nós nos predispomos a isso, não vigiamos, não oramos, vai acontecer realmente isso, as pessoas vão falar da gente. Suspeitas injustificáveis, as fofocas, né? Aquelas questões todas que podem sair, positivas, negativas, né? Que nos depreciem e que tenham muitas consequências negativas. Antipatias gratuitas, né? Que às vezes isso acontece e muito. Enfim, né? Nós vamos assim compreendendo que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, ele não estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, claro que não. E sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz, da imunização. Então, essa mensagem tão maravilhosa, né? E no livro aqui do Vigiai e Orai, eu destaquei essa mensagem, né, que fala da culpa e do desafio. E quando fala do desafio, ele diz assim, que o nosso maior desafio é a aceitação do que és, e do que os outros também são. É o nosso maior desafio. Então, que a gente tenha indulgência com as falhas alheias, resiliência, né? Que é a capacidade de enfrentar e superar as adversidades, no cair, levantar, seguir com fé e com esperança, sempre na expectativa de uma vida melhor. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Que a paz e o amor de Jesus permaneça aqui entre nós. Que delícia ouvir a nossa querida Marcinha, né? Vozinha suave. E nos traz com tanta sabedoria esse tema tão importante para nós, do perdão, da reconciliação. Muito obrigada, Márcia. Leve de nós, na convivência com os seus queridos, a nossa energia de gratidão, de todo carinho. E assim, com esse ambiente que a Márcia preparou para nós, com a sua fala mansa, com a sua fala amorosa, já íamos entrando nessa sintonia de paz, de muito amor, necessárias para a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez, ou se você não se conecta conosco por primeira vez, seja muito bem recebido por nós, pela espiritualidade, e que você se sinta como nós nos sentimos, num colo de mãe, aconchegante, gostoso, agradavelmente quentinho. Mas antes de recebermos o passe,
nós vamos doar algo de bom que todos nós possuímos. Através das nossas melhores energias, melhores pensamentos, amparados que estamos com Jesus, vamos orar por todo o nosso planeta Terra, já que Jesus é o nosso cuidador. O Pai destinou como nosso protetor, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. E assim entregamos a Ele tudo que nós temos de melhor e vamos sentindo que a espiritualidade vai utilizando onde há uma lágrima, um sofrimento, seja por guerras, seja por conflitos internos da nossa família, seja porque perdemos um ente querido, seja porque alguém nos magoou, ou porque magoamos alguém sem querer, nos arrependemos, porque temos um familiar, um amigo ou um irmão em humanidade. Quantos existem que estão encarcerados? Nós tivemos uma ideia quando vivemos o momento da pandemia. Não podíamos sair das nossas casas, mas os irmãos encarcerados não podem nada. Assim lembramos da frase: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Nós não sabemos onde nossos passos irão passar. Não julgamos a ninguém e procuramos o alto perdão, porque conforme vamos evoluindo um pouquinho, compreendendo um pouquinho o que Jesus veio nos dizer da lei do amor, nós vamos percebendo que muitas vezes claudicamos, tropeçamos, fraquejamos e depois precisamos do nosso próprio auto perdão para prosseguirmos, sabendo que se hoje caímos, nos cumpre levantar e prosseguir, confiantes de que aquele erro não mais cometeremos. Vamos assim pedir pela nossa família, simbolizando todas as famílias que existem, das mais simples às mais numerosas, das mais comuns, das mais pobres, até aquelas que habitam mansões, castelos. São criaturas humanas, todos nós, falíveis, amorosos, da mesma forma, porque somos herdeiros da hereditariedade divina que nos criou todos iguais, com as mesmas oportunidades, e vamos um dependendo do outro para chegarmos a uma condição de felicidade, que é a nossa destinação. E quando a família vai bem, o mundo vai bem. Rogamos por nós, que sejamos perseverantes no bem, que fiquemos atentos aonde quer que os nossos passos nos levem. Como poderemos ajudar? Como a Márcia nos falou hoje, com uma prece, com um sorriso, com uma vez no trânsito, parar na faixa pedestre, que é nossa obrigação, e assim por diante, gestos que gostaríamos de receber do outro. Assim estamos preparados, e juntos aos médiuns que amorosamente se prepararam para estar conosco nessa noite,
sendo os intermediários das energias de que precisamos. O médium não vai nos tocar fisicamente, portanto, pode você permanecer de olhos fechados para melhor concentração. Ele veicula energias e nós vamos juntos para não nos distrair. Colaborar com os espíritos amorosos que nos trouxeram até aqui. E juntos vamos focar uma luz branca e brilhante que vem das esferas superiores, uma luz curativa para os nossos pensamentos e fisicamente para o nosso sistema nervoso central, uma parte tão nobre do nosso organismo. Essa luz vai nos beneficiando tanto espiritualmente quanto fisicamente, em comunhão com o dourado que vai sendo projetado à altura da nossa testa, fazendo com que nós tenhamos novos pensamentos, mais claros, mais amorosos, mais justos, mais gentis. Depois é um azul prateado à altura da nossa garganta, envolvendo as glândulas tireoide e paratireoides, tão importantes, o nosso aparelho fonador, o que nos distingue da criação divina, a possibilidade de nos comunicar, falando, agindo no bem, colaborando, acolhendo, orientando. Por fim, agora vamos todos juntos a um róseo amoroso. Hoje é o dia do coração. As instituições que tratam do coração fizeram propagandas pelos rádios, na TV, para que cuidemos deste órgão da vida. Recebamos hoje no nosso coração essa luz rósea, apaziguando, equilibrando o nosso órgão da vida, que ele possa bater no compasso do amor, da saúde, conforme ele bombeia o sangue, junto vai levando as energias para todas as células do nosso corpo físico. E assim, resta-nos também o verde, e que vai nos higienizar a altura do nosso estômago, seja físico e espiritualmente, para que nós nos sintamos em saúde, desde o esôfago, chegando ao estômago, intestinos, recebendo uma cota de saúde, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, glândulas importantes, vai até os órgãos reprodutores, bexiga, enfim, todo o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico vão sendo iluminados e recebendo cotas de saúde. E a depender do nosso agir, dos nossos pensamentos equilibrados, vamos manter essa cúpula de proteção que os espíritos nos envolvem para que nos mantenhamos bem, em sintonia com o bem, com a saúde. E como eternos pedintes que somos, vamos pedir aos espíritos especializados dos laboratórios espirituais, que sabem comungar das forças não só espirituais, mas da natureza e de nós mesmos, que podemos doar energias próprias de nós encarnados, e assim vão
idealizando medicamentos que vão sendo depositados nas nossas águas, que trouxemos ou disponibilizaremos no nosso lar, aonde estivermos. E se esquecemos de deixar essa água hoje disponível para esta hora, vamos, antes de dormir, colocar um copo de água, uma garrafinha de água à cabeceira. Vamos nos lembrar desta hora. Imediatamente sintonizaremos com esse momento protetor que a espiritualidade nos faculta e vai encaminhar a cada um individualmente daquilo que cada um precisa. E assim, como não dispensa o tratamento médico, se você estiver usando algum medicamento, prefira tomá-lo, ingeri-lo com a água que foi fluidificada. Agradecemos pela coragem que tivemos de sair de casa ou vir direto do trabalho e estarmos aqui nesta casa de paz e de amor. Ouvimos o Evangelho, a palestra, participamos das vibrações, recebemos o passe. Só nos resta agora mentalizarmos Jesus de braços abertos, iluminado, como nos dizendo: receba meu abraço. E com ele, ouvindo a sua voz, sentindo cada palavra quando ele nos ensinou a orar há 2000 anos atrás, nós vamos sentindo e dizendo: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal. Hoje, agora e para sempre. Que vocês tenham um ótimo retorno ao lar. Que possamos nos reencontrar semana que vem. E saímos os últimos, mantendo sempre aquele cuidado para que saiamos na paz e na alegria. Beijo no coração de todos e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.